Olá, seja bem-vindo ao Podcast, o podcast de negócios. E são negócios regionais. E hoje aqui comigo, Leonardo Afonso, proprietário da Filato Bene. Muito boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Gratidão, uma honra estar participando aqui do primeiro episódio do Podcast, que eu tenho certeza que é um projeto que já deu certo, que o homem põe o dedo dá certo. Estamos aqui para trazer um pouco mais sobre negócios para você que quer empreender ou até mesmo melhorar os seus negócios. E para isso, Léo, conte um pouquinho da sua história para nós, como que tudo começou, da onde saiu o projeto da Filato Bene. Cara, a Filato Bene, ela é uma empresa que aqui em Moarama ela está apenas 13 meses, né? A gente inaugurou dia 16 de dezembro de 2023. E a Filato ela entrou na minha vida quando eu morava em Cascavel. Eu sou formado em Direito, sou advogado de formação. Fui para Cascavel logo após a pandemia, né? Fiz meu 5º ano na pandemia. Em 2021 eu estava meio que perdido, né? 90% dos estudantes de direito, espero que o pessoal não se ofenda, mas está lá porque não sabia muito bem o que queria fazer. É difícil um estudante de direito que entrou lá já sabendo que queria advogar, queria concurso, o pessoal acaba se descobrindo durante a faculdade. E eu era mais um deles, né? Mais um dos que estava meio que perdido lá. Eu quase tranquei a faculdade durante o curso, mas enfim, me formei e não sabia o que eu ia fazer da vida. Não fiz meu AB, porque nunca foi meu sonho advogar, então o pessoal geralmente eles tiram o AB no quarto, no 5º ano eles já tiram o AB. Então quando eles formam, já sai com o advogando, entendeu? Eu não quis fazer meu AB e fui morar em Cascavel porque o meu tio tava abrindo uma empresa lá de motopeças, assim, totalmente aleatório com o ramo, e ele me convidou. Eu falei, cara, vou topar esse desafio, sair um pouco, né, do comodismo ali, né, da zona de conforto e resolvi ir para Cascavel, trabalhar vendendo peça de moto. Até então você já tinha se formado Isso. e você já, vamos falar assim, não tirou a OAB, não chegou a trabalhar, não exerceu nem pouco a Nada. função Eu do direito. fiz estágio na prefeitura, fiz estágio na delegacia, fiz estágio no escritório, em um escritório de advocacia também. No meu último ano eu fiz estágio na Justiça Federal, mas Não gostou, não quis seguir. Na verdade, durante a faculdade eu tinha me encontrado assim no ramo de concurso. Quando eu Certo. entrei na delegacia, eu me descobri assim, eu falei, busquei um sentido e quando eu entrei lá eu falei, é isso que eu quero ser policial. Até hoje é uma profissão que eu admiro bastante, eu gosto de ver vídeo de polícia, eu gosto de conversar quando eu tenho oportunidade, às vezes a gente recebe alguns policiais lá na loja, eu sempre fico um tempo conversando de curiosidade, de casos assim. E aí eu fui para Cascavel e... Só que aí antes de eu ir para Cascavel, eu falei assim, vou estudar para concurso. Só que aí quando entrou a pandemia, os concursos adiaram. Então eu tava estudando para investigador da Polícia Civil e para Polícia Militar. Só que aí, cara, veio a pandemia, acabou adiando todos os concursos, aí foi aquele balde de água fria. Eu sei que concurseiro não pode ter isso, né? Tem que superar, mas eu não tive muita cabeça e acabei deixando de lado. Aí logo veio essa oportunidade de ir para Cascavel. Fui para Cascavel trabalhar na Rota Oeste Motopeças, que é uma empresa que eu tenho no meu coração, que foi lá que eu me descobri pro empreendedorismo, né? Ali que despertou a sementinha. E E o que aí você fazia nessa empresa? eu comecei como caixa, porque a princípio eu ia lá para ser vendedor, só que eu não sabia eu sabia só que era um pneu de moto e nada mais além disso. Não tem como você vender peças de moto se você não entender de moto. Só que eu era uma pessoa muito interessada, porque eu queria logo sair da posição de caixa ali para começar a ganhar comissão de vendas, né? E aí sempre interessado, observando os outros vendedores, perguntando. E assim, por mais que a empresa era da minha tia, do meu tio, eu não tinha nenhuma regalia, nenhuma vantagem através disso. Foi tudo na Foi conquista. tudo conquistando. E aí a única coisa que a minha tia tinha é, a respeito de mim era uma confiança a mais, né? Então assim, eu coloquei logo no caixa para me lidar com dinheiro, fazia sangria de caixa, enfim, fazia várias coisas E que você eu ficou por quanto tempo na função de fiquei caixa? apenas 6 meses na função de caixa e logo já fui para venda. Acho que foi até menos que 6 meses, mas foi um curto período, logo já fui para as vendas. E eu lembro que logo que eu fui para as vendas, já fui o segundo vendedor, melhor vendedor da loja lá. E aí me destaquei lá dentro. E logo depois eu subi de posição também, fui para gerente de oficina, porque a gente tinha também, além de peças de moto, de motopeças, a gente tinha serviço de oficina lá também. E certo dia lá, minha irmã estava se formando em medicina, e aí ela ia ter a formatura dela, lá em Maringá. E eu precisava de um terno.
E como a maioria das pessoas fui atrás do tal do aluguel. E só que logo eu fui atrás do aluguel, fiz um orçamento, e aí minha tia falou assim, olha, tem uma loja em tal lugar, chama Filato Bene, e lá só que lá eles não vendem, eles não alugam, eles só vendem. E eu fui lá meio desacreditado, porque na minha cabeça a compra era muito mais cara, mas cheguei lá, não deu outro, acabei comprando, porque eu analisei os dois orçamentos, compensava muito mais a compra do que o aluguel, né? Um produto novo, um produto que nunca foi usado por ninguém e que eu tenho até... Eu só não tenho mais externo porque acabou não serve mais em mim, né? Porque faz tempo eu ganhei massa e tudo mais durante esse período. E aí quando eu entrei dentro da Filato Bene, eu me encantei. É o que eu tive o sentimento que muitas pessoas que entram hoje na loja têm de atendimento, de estética da loja, né? O visual da loja é astronômico, como a gente gosta de dizer lá. É diferente de tudo que eu tinha visto. E aí entramos lá e eu já me surpreendi. A minha mãe e o meu pai, que está aqui nas fotos, os dois são aposentados do Estado. E a minha mãe estava em processo de aposentadoria na época. E para quem você conhece a minha mãe, sabe que ela é ligada no 220. Ela é interessada, ela jamais ia querer se aposentar e ficar parada. E aí sempre, quando ela entrava em algum lugar e ela gostava, ela perguntava, aqui é franquia, como que funciona e tal. A gente já tinha visto algumas outras franquias, só que nada brilhava os olhos, sabe? E quando a gente entrou na Filato, a gente brilhou o olho. Só que na época a Filato não era franquia, porque o sistema de franquia da Filato Bene ela é recente, tem nem 2 anos. E aí minha mãe perguntou, e eu não tava nem sonhando em trabalhar com isso, nem advogar, eu tava lá focado Já tinha batido o coração até então. eu tinha gostado da loja, tinha me surpreendido da loja, mas eu tava lá focado em vender peça de moto e fazer minha vida ali em Cascavel. A gente tinha um projeto até de expandir a rota, né, a Rota Oeste para outras cidades. Eu ia tomar a frente de uma delas, né, porque eu me destaquei muito mesmo, né. Modéstia à parte falando, eu me destaquei demais. E, enfim, aí minha mãe perguntou, aqui é franquia, não é? Aí eles falaram, a gente não é franquia ainda, mas a gente está no processo de toda a burocracia ali. Formatação. Isso, a formatação, a estruturação para começar a vender as franquias. E deixou o telefone. E vida que segue. Comprei meu terno, fui embora. Continuei minha Então vida. você comprou o terno lá. Com certeza, né? Comprei meu terno O lá. atendimento foi bom. Foi o terno foi sensacional. astronômico. Toda loja da Filato tem um piano. Então é algo que você não vê. Eu desconheço outra loja aqui em Moarama que tem um piano. Quem já foi na Filato sabe como a loja é. Se você ainda não foi, não perca a oportunidade de ir lá conhecer, passar lá para tomar um café com a gente, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Inclusive eu tô vestido de Filato Com Bene. certeza, né? Você não poderia estar com outra marca, a não ser a nossa, que é a marca que veste líderes. E eu vi que tem vários empresários aqui, médicos, Isso, vários ramos aqui, e realmente a imagem deles muda, né? com certeza. Já a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Mas aí, enfim, segui minha vida. E, cara, um ano depois, o pessoal da Filato Bene entrou em contato. Aproximadamente um ano depois, mas assim, bastante tempo depois. Que legal, eles guardaram o contato da sua mãe mesmo. E eles foram muito corretos com a gente, porque assim, a gente tinha ido na Filato Bene uma vez só. E o Eliseu fala que tinha outros clientes, porque a Filato era muito conhecida aqui em Moarama já. O Eliseu é o proprietário. O Eliseu é o CEO, né, o fundador da Filato Bene. Olha que legal. Junto com o irmão dele, o Gideão. Primeiro começou com o Eliseu, depois o Gideão entrou. A Filato Bene é uma empresa que tem 13 meses aqui, mas ela tem 16 anos, uma trajetória assim, de muito sucesso em Cascavel, que ela nasceu lá, o Eliseu começou vendendo gravata de porta em porta e hoje tem 9 lojas, né? 5 lojas próprias e 4 franquias. Mas enfim, e a gente, como eu falei, a gente nunca compramos uma vez só lá no Filato e nunca mais. Não tivemos outra oportunidade. E tinha clientes aqui de Umuarama que eram clientes assíduos da Filato Bene, que muita gente saía de Umuarama para comprar em Cascavel, que tinha interesse em abrir a franquia também. Só que, como nós somos os primeiros que demonstramos esse interesse aqui de Umuarama, ele ligou primeiro pra gente. Ele podia muito bem não ter ligado pra gente, eu não queria saber, e ter vendido para outra pessoa que ele já conhecia. Por isso que eu falo que a Filato ela tem um projeto. Eu sou cristão, a Filato ela tem um projeto de Deus na minha vida. Para mim é muito claro isso. Porque não faz nenhum sentido. Tudo que aconteceu da forma que aconteceu, com tanta rapidez. A minha ida para Cascavel, depois de um tempo eu ficava refletindo, o que eu estou fazendo aqui em Cascavel, né? E hoje tudo faz sentido. Hoje eu entendo por que eu fui para lá, entendeu? E
E aí eles entraram em contato com a gente. A princípio, a minha mãe, era minha mãe e meu pai. Eu não estava na jogada. E eles entraram em contato bem quando eu tinha feito... durante o tempo que eu passei em Cascavel, eu fiz meu AB. Tirei meu AB. Porque eu vi que a vida de morar sozinho, fazer todas essas coisas, pagar suas contas. Até então eu morava com os meus pais, não tinha muita preocupação com essas coisas. Comecei a ver a vida real, né? Eu falo que eu vi que a vida, brinco que tem aquela frase lá que eu vi que a vida não é GTA, né? E aí eu falei, cara, preciso... E assim, a rota, tipo, eu não tinha um salário ruim, mas não era aquilo, vi que não era aquilo que eu queria seguir pra minha vida. Eu tinha um projeto de vida maior do que eu acho que a Rota Oeste ia me oferecer. E aí eu falei, cara, por mais que não é meu sonho advogar, lógico que a gente tem que fazer o que a gente gosta, mas também a gente tem que ganhar dinheiro, né? Porque a gente tem que sustentar a nossa família e tal. E aí eu fui lá e fiz meu AB. Falei assim, cara, acho que a advocacia talvez me dê um retorno financeiro maior e tal. E aí eu falei, vou voltar para o Amarão por causa do network que eu tenho aqui. Meus pais são muito conhecidos na cidade, conhecem várias pessoas no ramo do direito, poderiam me encaixar em algum lugar. E aí, bem nessa época que eu tava planejando já minha volta, bem na época que eu tava já tinha avisado que eu não ia ficar, que eu já ia voltar para Umuarama, a Filata entrou em contato. Aí, cara, o planejamento mudou, virou de cabeça para baixo e aí não era mais advogar, era entrar com a Filato. E aí eu tinha um dinheiro guardado, né, também. E aí nós entramos, nós três como sociedade. E a minha mãe falou que ela só ia aceitar entrar se eu topasse o desafio. Que interessante. Então, uma vez que você acessou a loja, já foi o suficiente para tomar a decisão de comprar uma franquia da Filato Bene. Com certeza. E quando eles entraram em contato, você é empresário, você sabe que o empreendedorismo é uma guerra diária, né? Todo dia você acorda tendo que vencer aquele dia, né? E eu tava na Rota Oeste e eu via que o comércio não era fácil. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, não sei se eu quero essa vida aí, porque eu vejo como que as coisas não é fácil. Não que a loja não tava indo bem, mas era muito desafiador. E aí, só que aí eu falei assim, mas já tava em Cascavel, vou lá na Filato conversar com o Eliseu. Fui lá, e assim, a hora que ele apresentou o projeto, falou mais sobre a Filato Bene, porque a Filato Bene ela é muito mais do que uma simples empresa que vende roupa. Ela tem todo um propósito, né, social, ela tem valores, até por isso que a Filato ela tem o sucesso que tem, porque uma empresa que tem valores assim, pré-estabelecidos, são 9 valores, não tem como dar errado, você já começa na frente da maioria. Fala algum dos valores aí para o pessoal saber um pouco mais. Algum dos valores, que é o primeiro é a altíssima satisfação do cliente. Aí cada valor ele se estende em vários pontos. Então, por exemplo, 1.1 todo cliente é uma celebridade. Aí tem obsessão por resultado, brilho nos olhos, alegria, humildade, mentalidade de dono. Então, assim, são valores que refletem nos clientes e valores internos também, com os nossos funcionários, entendeu? Com os nossos colaboradores lá. E aí, quando o Eliseu me falou mais sobre a Filato Bene, aí eu conheci, de fato, a Filato Bene, né? Até então, eu já estava encantado com a loja, com a parte de vendas, né, dos produtos, atendimento, e quando eu conheci a essência da Filato, aí eu falei, depois que eu terminei a reunião com ele, eu já mandei um áudio pro meu pai, falei, pai, é isso mesmo que a gente tem que levar essa loja para Umuarama, porque não tem como dar errado. E aí começamos, já assinamos o contrato, fazemos toda aquela parte burocrática e em pouco tempo, acho que no máximo em 6 meses a gente já estava inaugurando lá. E foi um grande barulho quando vocês inauguraram. Rapaz do céu, foi astronômico, uma inauguração assim, bombástica, lotada, fila na frente da loja. No nosso Instagram, se você quiser também dar uma olhada, @FilatoBeneUmuarama, tem o vídeo da nossa inauguração. Eu me emocionei lá, tem um vídeo de eu chorando lá. E foi um sucesso, está sendo um sucesso até hoje, graças a Deus. Até essa edição aqui, a gente fez uma edição de comemoração, porque coincidentemente, se eu não tiver errado, você pode me corrigir, essa edição, ou ela saiu no dia 16 do 12, ou foi dia 17 próximo. Foi no dia 16 do 12. Que foi o dia que a gente... Edição número 60 da Revista K. Foi exatamente o dia que a gente completava um ano. Dia 16 do 12 de 2023 a gente inaugurava, e dia 16 do 12 de 2024 saía a terceira edição que a gente participou, né? Que é essa aqui. Então a gente fez um texto agradecendo a cidade, como ela recebeu a Filato.
Aí a gente fez uma comemoração aqui com uma taça de champanhe, já colocamos uma paleta mais clara, né, para simbolizando o final de ano, né, eventos, né, festas. Mas é isso, cara. A história minha com a Filato Bene, resumidamente, é isso. Léo, mudando um pouquinho a direção do assunto, me fala qual foi o elogio mais interessante que você já recebeu ao longo da sua carreira? Cara, da minha carreira... Olha, graças a Deus eu tô tendo bastante reconhecimento agora que nesse ramo de empresário, assim, né? Nessa área de empresário. Eu não vou saber te falar assim um elogio, mas o pessoal tá. Próprio pessoal da franquia. Não, eu acho que eu lembrei de uma passagem aqui que o Eliseu, o fundador da Filato Bene, outro dia, assim, uns 2 meses atrás, ele me passou um feedback, porque eles acompanham os nossos resultados, e ele falou pra mim assim, cara, eu vou ser bem sincero com você, Léo, eu não botava fé em você. Eu falei assim, cara, esse menino aí, ele até usou a expressão, esse filhinho de papai não vai dar conta do Arrocha do do comércio. arroz do comércio, de fazer uma loja dessa, porque é uma loja com uma grande estrutura, com um produto muito específico, é um atendimento muito específico. Eu falei assim, eu não acreditava que você ia dar conta. E ver os seus resultados hoje, como eu falei, graças a Deus, a gente tem uma equipe assim sensacional. Você também já teve a oportunidade de conhecer os meninos lá. O atendimento é maravilhoso lá. Nossa... Dá vontade de ir na loja, não é nem pra comprar. Só pra ir conversar. Cara, tem gente que vai lá pra conversar, assim, ia ser muito gratificante, né? Por isso que eu falo que a Filato não tem só um propósito de vender. Lógico que todo mundo quer vender e ganhar dinheiro, mas ela tem um propósito ali de congregar, assim, né, as pessoas ali, de relacionamento, de amizade, de comunhão. De networking também. Isso. Então, eu acho que esse seria um elogio que me marcou. O Eliseu, né, que é uma pessoa tão importante, assim, com a experiência, ele é o quem fez tudo isso acontecer. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. E ele ter me dado esse reconhecimento de falar assim, por mais que ele tenha desacreditado hoje, ele fala, cara, você conseguiu. Isso é bem gratificante. Por mais que a loja tá no começo, a gente tem muita história ainda para construir aqui na cidade. Mas, com certeza. Mas foi bem Conta massa. pro pessoal aí, Léo, uma história bem engraçada que já aconteceu com você, que é uma das suas favoritas aí. Pode ser pessoal, pode ser dos negócios, não precisa ser nada recente, pode ser antiga. Conta uma história que aconteceu com você que foi muito engraçada, que é uma história bem favorita sua mesmo. Uma história engraçada, cara. Deixa eu ver aqui. Eu não vou lembrar de alguma coisa assim na lata, não, cara. Aqui a gente pega de calça curta mesmo, hein? A ideia é essa. Alguma história também que dê pra contar, né? Ah, cara, acho que a minha vida não é muito engraçada. Tranquilo, vamos lá então. Se eu lembrar, depois eu falo. Vou tentar pensar em alguma história aqui divertida. Léo, qual que é a sua maior paixão? Cara, a minha maior... Além do Santos, né? Porque até a noiva dele vai desculpando porque o Santos é em primeiro lugar, não tem como. Eu tenho uma paixão aí pelo Santos Futebol Clube. Inclusive, tô tentando, uma das metas minhas é dar uma amenizada nisso, porque quem acompanha futebol sabe que o Santos não tá passando as melhores fases aí da história dele e tá me tirando do sério. Mas, cara, acho que a minha maior paixão, assim, no geral, acho que é a família, cara. Sou um cara bem família. Eu lembro que a minha avó, que é falecida, ela uma vez, ela me falou, assim, que o que ela admirava bastante em mim era essa questão de família, porque ela via muitas pessoas, assim, da minha idade que, às vezes, não liga mais, né? Começa a crescer, entra naquela fase rebelde, às vezes desvaloriza um pouco a família, e ela sempre destacou isso em mim. Né? De que a gente sempre tá junto ali. Eu acho que seria a família mesmo, a maior paixão. Perfeito. E você acredita que, por você ser uma pessoa família, contribui mais ainda com seus negócios? Seus valores fundamentais? Ah, com certeza, porque os valores que a minha e modéstia à parte falando também, a minha família é uma família assim sensacional. Meus pais, eu só tenho a agradecer a eles. Eu sempre gosto de destacar meu pai, assim, ele é fantástico, mas a minha mãe, ela tem uma luz, um brilho, é uma pessoa assim que não tem como ser filho dessa
pessoa aqui da Rose Clay e não ser... E ser uma pessoa ruim, sabe? Quem passa pela vida dela sabe, ela é diferenciada ela mesmo. é diferenciada. E me fala assim, Léo, qual que é o maior equívoco que as pessoas cometem do seu negócio, do seu ramo, na sua área? Qual que é aquela parte que as pessoas elas não entenderam ainda a essência? Cara, ultimamente eu tô reparando muito que as pessoas se acomodam. Às vezes uma empresa ela tem um resultado legal, mas ela tem potencial de fazer muito mais resultado, né? De ter muito mais resultado, mas ela se acomoda com o que ela já tem, que às vezes é um bom número, mas ela não busca, às vezes para no tempo, não evolui, assim, Não se não se atualiza exatamente. E o mundo mudou muito, né? Até a questão da tecnologia, né? Instagram, rede social, que é o que é mais forte. Eu vejo, às vezes, muitas empresas que não investem nisso. Então, Falando em investimento, como que você vê o seu negócio na vida do consumidor? Como investimento, de fato. Ah, com certeza. Aí tem que falar, né? A imagem, a gente vende uma... A gente não é só uma loja de moda masculina, a gente vende um posicionamento de imagem, né? A importância, a gente sempre bate na tecla da importância da imagem pessoal no mundo dos negócios, né? E não sou eu que falo isso, né? Existem vários estudos, você pode ver que os homens mais ricos e prósperos do mundo têm uma imagem, assim, sensacional. E eu nem falo que ter uma boa imagem não é simplesmente usar terno, não. Hoje mesmo tive uma conversa lá na loja com o Márcio e eu tava falando, às vezes usar terno significa ter uma boa imagem, uma imagem de autoridade. Não, porque às vezes você vai ter um cara que tá de camiseta, calça e tênis, e às vezes vai ter uma imagem muito mais relevante do que um cara que tá usando terno. É claro que o terno, ele traz naturalmente uma imagem de mais autoridade e especialidade. Mas a imagem, ela vai muito além disso e ela é muito importante, né, no mundo dos negócios. Eu sempre falo... Sempre tem uma frase, né, que eu falo que é assim, se hoje você dependesse da sua imagem para fechar um negócio muito importante, para você assinar um contrato muito importante na sua vida, você assinaria? Se você dependesse só da sua imagem, sem você falar uma palavra, se a pessoa olhasse para você, ela assinaria esse contrato, ela te contrataria? Tudo só dependendo da imagem? Então o pessoal tem que refletir nisso, né? Com certeza. E qual que é o maior mito das pessoas que nunca entraram na sua empresa? Qual que é, assim, a impressão que elas têm sem ter entrado? Qual que é o pior, assim, o maior desafio, vamos dizer, melhor palavra? Cara, o pessoal tem uma imagem, primeiro, que é uma loja muito cara, porque é uma loja bem imponente, tem um pé direito alto, quem já passou lá na frente sabe. É uma loja que, assim, eu falo isso porque clientes já falaram isso. Cara, eu achava que aqui era só aquela loja só para rico. É claro que a gente vende o produto, a linha mais premium, a gente vende um produto intermediário, mas nós temos também uma linha de entrada justamente para abranger todos os públicos, né, todas as classes. Assim, dentro de um custo-benefício, né? É óbvio, juntando o preço com a qualidade. Uhum. Eu não vou falar que eu tenho o melhor preço, mas o custo-benefício da loja é um dos melhores, com certeza, que agrega o preço e a qualidade, porque não adianta nada você só vender preço. Então eu sempre falo assim, o barato sai caro, você paga 2 vezes daí, né? E então isso, e também a questão do aluguel, que a gente luta bastante contra o aluguel, porque o pessoal às vezes já vai e aluga de cara um terno antes de orçar a compra. E hoje a compra ela é muito mais vantajosa. Eu vejo isso porque vários clientes entram lá na loja também, né? Por mais que tem alguns que às vezes não entram, que eu sei, porque acho que às vezes nem imagina o preço que é o valor que é uma compra. Mas tem vários que entram e falam, cara, eu fui atrás de um aluguel e tá o preço da compra, cara. Ou às vezes é uma diferença mínima, às vezes o aluguel tá mais caro, depende muito do tipo do produto. E aí acaba comprando. Isso aí é diário. O pessoal chega lá, não, cara, não tá compensando mais alugar, não. E só para o pessoal ter uma noção, um paletó mais simples lá, é a partir de que valor, Léo? Eu sei que vocês têm algumas campanhas promocionais também, que é bem interessante, mas a partir de quanto a pessoa já consegue? Hoje o terno de entrada na loja, ele tá saindo 497. Então com 497 a pessoa já tem um terno. Isso. E a vantagem de você investir em um terno
é você conseguir usar a calça dele avulsa, não é uma calça de alfaiataria. Você pode usar com uma camisa, com uma polo, com uma t-shirt. E você tem um blazer também, avulso. Então são 3 peças em uma. O costume, né? A gente fala terno para facilitar o entendimento, mas o termo correto seria costume. O terno é só quando tem o colete, mas a gente fala ternos mesmo, porque facilita o atendimento, o entendimento das pessoas. Então tem o costume, que é o paletó mais a calça, tem o blazer avulso e tem a calça avulso. Então você vai investir em 497 em 3 peças, basicamente. É muito barato. É muito Isso. acessível. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas, cara, eu vou usar uma vez. Mas aí eu falo assim, por mais... Tá bom, você vai usar uma vez. Vamos supor que se compra esse terno, nunca mais usa. O aluguel, você também vai gastar o dinheiro. Então, assim, você vai ter que dispor do dinheiro de qualquer maneira. Sendo comprando ou alugando. A diferença é que você vai comprar... Eu sempre brinco assim, a diferença é que você vai me dar o dinheiro e eu não vou... depois do evento, você não vai precisar me devolver. Você pode ficar com ele. Se quiser vender ele depois, deixar guardar no seu guarda-roupa, você pode. O aluguel não. Você gasta o mesmo valor, muitas das vezes, e depois você tem que devolver. Já pensou? Você dá um dinheiro e tem que devolver o produto? Nossa, não tem como, né? Não vale a pena. E já aproveitando esse gancho, qual que é a parte mais gratificante da sua área, da sua profissão? Cara, com certeza é atender noivos. Porque a gente... É uma responsabilidade muito grande. Em todos, não só os noivos, né? Porque a gente atende muitos eventos importantes, formatura, eventos de negócios. Hoje mesmo a gente vendeu um terno para um cliente nosso, que ele está indo amanhã para Curitiba em um evento lá da Procuradoria do Estado. Não, da Procuradoria Federal ainda. Então, assim, um evento muito importante, com certeza, na vida dele. Então, a gente atende. Então, só evento importante, então é uma responsabilidade muito grande trabalhar com essa linha social, porque na maioria das vezes quem está atrás de uma moda social é para coisas importantes, seja ele trabalho, que é muito importante, onde você tira o seu sustento, ou eventos pontuais. E atender noivos é muito gratificante, porque a gente recebe vários feedbacks pro posterior ao evento. Eu mesmo tive o prazer de vestir o Gabriel, que é o nosso vendedor, é óbvio, né? Nosso consultor lá, o Gabriel, ele casou, usou o nosso terno. E eu era padrinho dele também, assim, ver ele, cara, a alegria que ele tava no dia do casamento dele. Eu postei também, se vocês tiverem curiosidade, entra no nosso Instagram pra ver a foto do Gabriel. Você vê o sorriso dele, cara. Eu acho que eu nunca vi um noivo tão feliz, assim, igual o Gabriel tava no dia do casamento dele. E é gratificante, assim, a gente vestir, a gente tá participando de um evento que é basicamente um evento, acho que só perde pro nascimento dos filhos, né? Eu ainda não sou pai, mas todo mundo que é pai, você pode falar que com certeza é uma das melhores sensações que deve ter. Mas deve só perder pro nascimento dos filhos, porque o casamento é o dia mais importante da vida de um casal, assim, né? Feliz, né? Pelo menos. Com certeza. E a gente poder participar desses eventos é muito gratificante. Eu posto... todos os noivos que eu consigo ter acesso às fotos, eu posto no nosso Instagram. Tem vários que eu não postei, mas a maioria eu postei lá no nosso Insta. E eu sempre faço um texto personalizado para cada noivo. Então você pode ver que cada postagem que a gente faz de noivo tem um texto diferente. E teve um outro noivo também, o Dayton, que casou recentemente, que eu também fui no casamento dele e ele me agradeceu muito, porque, cara, ele tava impecável também. Modéstia à parte falando, né? A Filato Bene vestiu ele, cara, não tem como ficar... Não tem como ser menos que astronômico. E quando você veste o noivo, você também pode vestir os padrinhos. Com certeza. E a ideia é que vocês consigam harmonizar tudo isso, né? Para que ficar mais elegante o evento. Mais né? padronizado, né? A gente inclusive, tá atendendo um casamento que vai acontecer no começo de março, dia 8 de março. Se eu não salvo engano, dia 8 ou 9. Da Cash, né? Do Thiago. E a gente atendeu o noivo e tá atendendo todos os padrinhos do casamento. Vai ficar, assim, muito bonito, porque todos estão bem padronizados. E também ele é primo... A Cash é prima da minha namorada. Então, assim, é mais gratificante ainda poder participar de uma pessoa que é próxima, né? Então, com certeza, os momentos mais gratificantes da nossa trajetória ali é atender noivos. E, Léo, na sua área, qual que é a habilidade crucial para ter sucesso? No ramo de moda masculina, você fala? Moda masculina ou no empresário, comércio em si, no varejista? Eu acho que é olhar o cliente não com interesse, sabe? O Eliseu também, se tá de novo o Eliseu, eu lembro que quando a gente tava fazendo o treinamento da franquia, ele falou, cara, ele falou, eu não sou vendedor, mas ele falou, seja um vendedor interessante, não interessado.
você só querer tirar do cara. Entendeu? É entender o que que ele, para que ele precisa daquele produto, né? Para oferecer a melhor opção para ele. Ser honesto e transparente com o cliente. Cara, a gente é tão transparente que por mais que eu luto contra a cultura do aluguel lá na loja, já teve casos de eu analisar a situação do cliente e falar, cara, nesse caso, para você realmente compensa o aluguel. E nem foi ele, eu nem sabia se ele ia comprar ou não, mas eu vi que não valia a pena para ele, porque era uma cor muito específica, né, uma cor diferente demais, e o investimento não era tão baixo assim. Eu falei, cara, inclusive indiquei concorrente, né? Porque, assim, acho que concorrência, ela é saudável, né? Tem que ser saudável, né? Então, assim, já indiquei concorrentes. Então, assim, a transparência que eu acho que é importante para ter sucesso no nosso ramo ali. Acho que em todos, né? Não só do alfaiate, não só de moda masculina. E entender o que o cliente está precisando para você oferecer o que é melhor para ele. Perfeito. Qual que foi o maior desafio que você já teve e qual lição você tirou para sua vida até hoje? O maior desafio que eu tive foi sair de Umuarama. Na vida? Na vida. Na vida, com certeza, foi sair de Umuarama. Foi uma experiência que no começo foi muito, muito difícil. Até tive que... fiz terapia depois do começo, porque se mexe, pelo menos comigo, mexeu bastante, assim, né? Sair da casa dos pais, mudar de cidade, começar uma rede de contato nova, né? Então, o meu maior desafio na minha vida até hoje foi ter ido para Cascavel. O que você tirou de bom de tudo isso que até hoje te ajuda? Ah, cara, nossa, e a minha ida para Cascavel no começo ela foi muito difícil, mas depois eu gostava demais de morar lá. Aí, claro, tive que ver o que era melhor financeiramente para mim, pelo projeto de vida. Mas com certeza a minha ida para Cascavel foi amadurecimento, a minha visão de mundo mesmo, de vida, né? De fazer me virar sozinho, resolver meus problemas, né? Não ter que falar com meu pai. Amadurecimento no geral, com certeza foi o fruto maior que eu tive. E quem que teve maior influência na sua vida para você seguir carreira, chegar onde chegou? Cara, a minha mãe e meu pai, assim, teve importância desde quando eu nasci, né? Se eu sou alguém na vida, com certeza eu devo tudo a eles. Mas uma pessoa muito específica que me fez, assim, virou a minha chave de vida, assim, é a minha tia. Minha tia Letícia, que é a irmã da minha mãe. Até queria mandar um beijo que eu sou, nossa, muito grato a ela sabe disso. Na inauguração tem até um take que pegou a gente, uma filmagem da gente se abraçando e chorando, assim, porque ela sabe de tudo que eu passei em Cascavel, das dificuldades. E ela sabe toda a minha trajetória, assim. É uma tia que é quase a minha segunda mãe, assim. Ela é sensacional, minha tia. E ela que teve essa virada, assim. Eu era um cara muito travado. Cara, isso aqui, tá participando de um podcast, era, assim, inimaginável há 2 anos atrás, assim. Até antes de começar, eu tava pensando, cara, quando que eu imaginava que eu ia estar participando de um podcast, conseguindo falar. Assim, eu não conseguia ter uma conversa, assim, básica. Uma coisa que eu sempre falo, que eu lembro que eu tinha dificuldade, olha só como que era. Eu era muito introvertido. Tanto que eu fiz 5 anos de direito, o advogado não tem que ter oratória e conseguir desenrolar, né? E eu era muito travado, assim, que eu não conseguia, por exemplo, se você perguntar pra mim, ô Léo, boa tarde, tudo bem? Eu ia falar assim, tudo. Eu não conseguia falar tudo bem em você. Uma coisa assim, desse tamanico, simples, mas era uma coisa que me travava demais. O único trabalho que eu apresentei na minha faculdade foi meu TCC, porque Nossa. eu não ia colar grau se eu não apresentasse. E foi uma tensão, assim. Então, assim, a minha tia, ela me ajudou muito a me desenvolver pessoalmente, profissionalmente. A rota, né, foi importante no geral, Rota Oeste, lá, que eu tive atendimento ao público. E a minha tia sempre comigo, eu também sempre junto com ela, porque ela também era uma coisa totalmente nova para ela, então eu tinha também, por isso que eu falo no começo lá, eu não tinha regalia nenhuma por ser sobrinho, mas ela tinha uma confiança a mais em mim, assim, né? Então, assim, eu participava de, às vezes, coisas que às vezes não era nem minha função, mas eu tava meio que inserido, assim, então, de saber a parte de administração de uma empresa ali, entendeu? E hoje em dia continua relacionamento, conversa? Com a minha tia? Sim. Oh, com certeza.
Não tem como. A minha tia ela vai ser pro resto da minha vida, assim, perto. O meu tio César também, muito especial para mim, que é o esposo dela. É a tia que eu tenho mais. Amo todas as minhas tias, mas a minha tia Letícia ela tem um lugar no meu coração. É porque ela já tinha, sim, porque ela é mais mãezona, assim, e sempre foi muito próxima a mim. E aí depois de Cascavel, aí nem se compara, assim. Então, com certeza, é minha tia Letícia. Um beijo pra você, tia. Te amo. Uma tia dessa tem que valorizar, hein, Léo? Tem. E, Léo, como que você se mantém motivado nos dias mais difíceis? O que você faz? Deixa uma dica pra galera aí. Cara, eu não tem como eu não falar de Deus. Eu me apego muito a Deus. Eu falei para vocês que a Filata ela tem um propósito de Deus na minha vida, porque eu tive uma fase um pouco afastada da igreja e eu voltei depois que a Filata apareceu na minha vida. A Filata tem, eu tive uma palavra lá dentro da loja que fez eu voltar para a igreja. Então, assim, e eu nunca tive tão próximo quanto eu tô hoje. E então, eu me apego em Deus, sempre busco, né, orar, pedir para Deus, né, me dar tranquilidade, porque você sabe que, igual a gente falou, o comércio é um desafio. Então, você tem que ter um emocional muito forte. Porque às vezes você tem um dia muito bom, um outro ruim. Às vezes tem mês que é regular, tem mês que é uma montanha-russa, é assim, de venda. Então, às vezes você sai de um mês muito bom, cai num mês que não é tão bom, aí você tem que ter cabeça para entender que aquilo lá é normal, senão você já começa a ficar, meu Deus do céu, será que não vai dar certo isso aqui? Então eu acho que para eu ter esse controle emocional, eu me apego em Deus cara, é minha mãe, porque ela é o meu braço direito lá na loja. O meu pai, ele fica mais nos bastidores, ele não tá ativamente lá no dia a dia da loja, mas ele também. Mas a minha mãe que tá mais ativa ali na loja também. Sempre quando eu tô meio aflito, eu converso com ela, eu tranquilizo ela me tranquiliza. Então acho que é sempre ter alguém para poder contar. Não achar que você sabe de tudo, que você consegue fazer tudo sozinho, que ninguém faz nada sozinho. Os meus próprios colaboradores, cara. Eu sou. Também aproveitar e mandar um abraço aí pro Gabriel e pro Abner, que também, pô, são ponta firme lá, estão junto com a gente. Tudo pro que der e vier, aqueles meninos lá. Eu sempre falo que eu tenho que. Eu valorizo muito eles já, mas assim, eles são sensacionais, faz parte da história. Se a Filato tá onde tá, com certeza absoluta, a gente também deve a eles. Então, assim, até nisso, eles também ajudam a gente. Às vezes eu tô meio desanimado, assim, às vezes tem um dia que você acorda mal, você vê o seu colaborador, assim, no gás, não, amanhã vai ser melhor, por exemplo, ou, não, vai entrar um cliente aqui vai arregaçar. E às vezes entra e compra um monte, cara. O poder da palavra, né? Então é isso. Acho que se resume em não em sempre ter pessoas boas do seu lado. Com Não achar que certeza. você vai fazer tudo sozinho, que você não E faz. que lição que você gostaria de ter aprendido mais cedo, quando era mais jovem? Cara, eu queria que o mosquito do empreendedor tivesse me picado antes. Pra quem tem medo de empreender, Léo, conta um pouquinho Cara, da... é claro que todo empreendedor, ou todo empreendimento tem o seu risco, né? Nada é 100%, vai ter risco de dar errado. Lógico, a gente tem que sempre minimizar os riscos, não fazer nada também pelas costas aí, né? E não planejar, não analisar certinho. Mas também tem que arriscar, né? Quem não arrisca não petisca, né? E várias pessoas que hoje têm empresas gigantescas erraram no começo, né? Abriram empresas que não deram certo, fizeram diferente do que estava acontecendo. E aí você abre, se planeja, abre a sua empresa, o seu empreendimento, investe e você vai alinhando, né? Conforme a caminhada, né? Acho que tem que ter coragem. Empreendedorismo tem que ter coragem, né? E quais são as principais vantagens que você enxerga de ser empresário? Cara, a principal vantagem é que o céu é o limite. A venda, ela te leva em qualquer lugar, né? Você não tem um teto. Igual um concurso público tem a estabilidade, mas se é aquilo. Você tem até um plano de carreira ótimo, mas se às vezes você não tem, você não, é aquilo lá e parou, né? A venda não. A venda você pode ganhar 1 milhão, como você pode ganhar 100 mil. Então, acho que a principal vantagem do empreendedorismo é a sua autonomia, né?
A gente vê, Léo, que tem muitas pessoas que têm dificuldade de equilibrar as prioridades pessoais dos negócios. Como que você faz para equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Cara, pior que isso aí é um desafio que eu tenho, até conversando com a minha mãe essa semana passada, ela falou que eu preciso tentar organizar minha vida pessoal, porque a gente acaba se dedicando 95% pela loja e às vezes esquece da nossa saúde, no nosso bem-estar. Mas cara, fazer um planejamento. Eu comecei a anotar a minha agenda agora. Isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Já vi vários empresários assim falando, inclusive um empresário que você goste ou não, ele é um case de sucesso, que é o Pablo Marçal. E o sócio dele, que agora me fugiu o nome. Ele falou: se você não tem agenda, você não vai dar certo as suas coisas. Quem não tem agenda, eu não lembro assim, exatamente o que ele falou, mas ele falou assim que a agenda é um ponto principal, porque a agenda já começa ali a sua organização dos seus compromissos. Então, uma coisa que eu faço, que eu indicaria o pessoal fazer, é ter uma agenda, anotar todos os seus compromissos. E eu, por exemplo, não fazia horário de almoço. Eu fiquei um ano, cara, não fazendo horário de almoço. Eu almoçava na loja e voltava pra frente da loja. Tocava direto. Agora não. Agora eu me organizei o horário de almoço dos meninos lá. Quer dizer, o deles já tava, mas assim, eu organizei eles pra eu conseguir tirar o meu horário, pra ir pra casa, almoçar em casa. Porque, cara, até o gosto da comida em casa, se almoçando em casa, é totalmente diferente. Por mais que é 5 minutos de trazer pra casa, pra loja, mas não tem nada a ver. Então, assim, me organizei meu horário de almoço, porque você tem que trabalhar pra viver, né? Não viver pra trabalhar. Exatamente. E senão você esquece das outras coisas, né? Uma academia, dar atenção para os filhos, para quem tem filho, né? Então acho que seria isso. Fala aí pra gente, qual que foi sua conquista mais recente que te trouxe muita alegria? Cara, meu carro. Foi o meu primeiro carro e é uma sensação muito, muito boa, né? É uma conquista, né? Literalmente, é uma sensação de conquista mesmo, eu consegui. E, cara, a loja também, não tem como, né? A gente tenta não falar, mas sempre acaba caindo na loja, né? A loja também. Essa é aquela questão do reconhecimento como eu disse, a Filato tem uma trajetória ainda muito longa pela frente, muita coisa a conquistar, mas já é uma conquista, né? A gente tá onde a gente tá, então a loja e o meu carro que eu comprei recente. Na sua visão, o ambiente muda as pessoas? O ambiente para essas pessoas que O ambiente que você frequenta? com certeza, né? Se você frequenta ambientes que tem pessoas com uma visão uma visão de prosperidade, uma visão de positivo, uma visão de vencedores, né? Você sempre fala, né, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive com 5, com 5 pessoas que têm visões de derrota, você vai ser o sexto derrotado. Se você tá com 5 pessoas que têm visão de vitória, você vai ser o sexto vencedor, com certeza absoluta, né? Interessante. Falando em ciclos de amizade e pessoas, eu sei que você também é membro fundador do BNI, aqui de Umuarama, BNI Amizade. É. O que você fala para quem ainda não é membro do BNI? Cara, o BNI é sensacional. Eu sou suspeito para falar, não tem como. Abraço também pro Niero, né, nosso diretor executivo. Mas o Niero, uma vez, ele falou pra gente: não tenta vender o BNI. Porque senão, se você tenta vender o BNI, o pessoal acha que você vai ganhar dinheiro, assim, você vai ganhar uma comissão se a pessoa entrar, ou que é uma pirâmide, né, aquelas pirâmides de negócio, né, pirâmide financeira, né? Uhum. Não tem nada a ver. Só que é difícil você não tentar vender o BNI, assim, mas inconscientemente você acaba, parece que você realmente está tentando vender. Pelo menos eu, porque o BNI foi tão importante na trajetória da loja, mas tão importante, tanto que a gente está em 2 grupos já, nós somos membros fundadores do BNI Amizade, e agora surgiu o Tractor, né? Membro fundador também. E é isso, também com a minha mãe, né? Que tá lá no Tractor. Então, assim, se não fosse bom, eu não estaria em 2 grupos. E o BNI é sensacional, cara. E ele me deu muito retorno financeiro, até porque a gente tá lá para fazer negócio, mas, cara, se o BNI não tivesse me dado R$1 de dinheiro, R$1 em vendas, e eu já teria valido a pena só pelo network, amizade, o conhecimento de mundo. Oratória, Oratória, com certeza. Nossa, isso é principal, com certeza.
Eu mesmo sou coordenador de reconhecimento, né? Igual eu falo, cara, quando que eu ia imaginar que eu ia me reunir toda sexta-feira, 6h15 da manhã, para falar na frente, que hoje está com mais de 70 empresários, mais os convidados. Tem reunião que passa de 100, né? Passa de 100 Para pessoas. 100 pessoas com o microfone ali, é E não é inimaginável. qualquer pessoa, é 100 empresários. São 100 empresários Pessoas assim, querendo crescer com visão, isso, né? com empresas grandes aqui da cidade, né? Então o BNI é sensacional. Se você, eu sempre falo, você não é do BNI, se você não quiser ganhar dinheiro, não quiser evoluir. É o que eu te falei. E quando você me fez a pergunta lá de o que você acha que o empresário às vezes peca, né? Foi mais ou menos isso que você me perguntou, que eu falei do comodismo, né? Eu acho que o BNI, muitas pessoas às vezes, por mais que não tem como eu falar do jeito que eu falo e o negócio não ser bom, às vezes a pessoa sabe que é bom, mas ainda fica com o pé atrás. Eu acho que entra muito nisso, de ficar no, de não, de tudo achar que não serve, que não dá certo, de procurar outros meios, né? E o BNI é isso. Sempre falo, você só não entra no BNI se você não quiser ganhar dinheiro, não quiser evoluir, não quiser conhecer gente nova, não quiser aumentar seu conhecimento de mundo. Porque, cara, cada 1 a 1 que a gente faz lá, a gente conhece mais sobre várias coisas. Hoje mesmo fiz 1 a 1 com o Márcio lá, da segurança do trabalho. Cara, não imaginava a gama de serviço que aquele homem faz, cara, que eu não sabia nem que existia. É muito, muito, muito massa, né? Então, o BNI, se você quer aumentar os seus resultados aí, quer trazer mais cliente, tem que ir lá conhecer o nosso Não é à grupo. toa que é a maior do mundo. É. 77 países. Isso. Ele dá a oportunidade, né, para você se conectar com o mundo inteiro. 336 mil membros. Eu, né? por exemplo, Muito grande. eu tava avaliando um outro investimento de uma outra empresa e seria fora do Paraná, seria em São Paulo, ali na região de eu tava avaliando Barueri, tava avaliando São Vicente, Santos, enfim, essa região ali de São Paulo. E eu falei, cara, como que eu vou conhecer essa região, saber? Não conheço ninguém lá. O que eu fiz? Entrei no aplicativo do BNI, achei um membro lá do BNI de São Vicente, por exemplo, marquei uma reunião com ele. Cara, ele me falou tudo sobre a cidade, como é o comércio, qual a região melhor. Ele ainda falou, cara, se você precisar, o dia que você vier para São Vicente, pode me chamar que eu te ajudo a achar aqui. Então, assim, ele te dá um contato que você não tem em lugar nenhum, né? Fora que dentro da cidade, né? Ele te conecta em pessoas que não é fácil, né? Conectar. A ponte é muito rápida, né? É rápido. Muito quente. Com certeza. Ô, Léo, pra quem tá começando agora, qual que é o conselho que você daria pra pessoa que tá empreendendo no seu ramo? Pessoa que quer começar agora, vamos supor que a pessoa nem é de Umuarama, mas tá te assistindo e quer saber qual é o conselho, qual é o primeiro passo. Para empreender no ramo de moda, Exato. de moda masculina, eu acho que primeiro é se capacitar, né? Se estudar e conhecer o produto que você está vendendo. Porque a gente vende e a gente presta uma consultoria, né? Para o cliente. Falando sobre todas as regras de etiqueta, de combinação, que são regras, assim, básicas e simples. Por exemplo, combinar um cinto com um sapato. Se você estiver usando um relógio de couro, também combinar o relógio, o cinto e o sapato, mas que vai trazer mais harmonia. Isso é um diferencial da loja. Então a gente vende e passa como o cliente deve usar. É claro, daí ele fica à vontade para ele usar conforme ele quer, mas a gente tem a obrigação de passar o jeito certo de usar. Ajustes, essas coisas. Então acho que estudar, né, e conhecer o produto que você está vendendo, não só na moda masculina, né, isso é em tudo, né. Você tem que conhecer muito bem o produto que você está vendendo. E com certeza investir nas redes sociais, né? Que é o principal meio, acho que de venda hoje é as redes sociais, né? Instagram, isso. Nosso Instagram aí também tá muito bom, o engajamento dele. Então acho que seria isso. Bacana. E assim como você está inspirando as pessoas, como que você se inspira? Em quem que você se inspira? Cara, no mundo dos negócios, tá? Não precisa ser especificamente na sua área. Cara, eu me inspiro... cara, não tem como eu não falar do homem, né? Eu gosto muito do Pablo. Eu acho que ele tem uma mentalidade, assim, diferenciada. No meu ramo, cara, não tem problema falar, eu gosto muito do Cor de Leone, que é uma loja de alfaiataria lá de Brasília, que me inspiro muito nos vídeos deles,
no produto que ele vende. A gente vende uma linha assim, uma linha semelhante a deles, assim, qualidade. Certo. Mas eu me inspiro bastante neles. Eles são uma empresa que tem... Não sei quanto tempo que eles têm, assim, de trajetória, mas é uma empresa, com certeza, uma empresa já antiga e é reconhecida no Brasil inteiro, né? Então, acho que você tem que se inspirar em grandes empresas como essas, né? Acho que eu não vejo problema você se inspirar, teoricamente, seria um concorrente pra gente, mas não tem problema com isso. Com certeza. Na verdade, a gente aprende com eles. Né? E, cara, eu vou te falar uma coisa, me inspiro muito em você também. Ó, fiquei feliz. De coração mesmo. Vou levar isso como elogio. Muito obrigado. Eu tava falando esses dias de você, não lembro pra quem era, mas acho que foi com o Mota iPhone. O dia que lembra que ele fez as fotos aqui, que eu levei ele Sim, embora daí. Ficou muito bonito, inclusive, o ensaio deles. Eu vi todas as fotos. Ele vai estar na próxima edição aí, o homem dos iPhones. E eu tava falando de você, cara. Eu falei, cara, o Rick é embaçado, um homem ali, velho. Por isso que eu te falei, cara, isso aqui com certeza isso aqui vai dar certo. Porque tudo que você põe o dedo, você faz dar certo. Então, muito obrigado você pelo também, carinho, eu pelo me inspiro respeito. bastante. Até, eu queria até te aproveitar a oportunidade que a gente tava falando de uma pessoa que é importante. E você foi muito importante na minha trajetória, né, recente. Não mais que a minha tia. Não deu pra ganhar de você, tia. Mas você que me apresentou o BNI, né? O dia que você foi lá na loja. E não é conversa, cara. O BNI foi muito importante pra gente. Muito, muito, muito mesmo, assim, de visibilidade que deu pra gente. E, enfim, todas as outras coisas que eu já falei. Você que me apresentou o BNI. E a revista também, né, cara? A revista foi muito bom pra gente. Né? Aproveita fazer um merchan, se você também precisa aumentar. Chama o homem aqui, cá, porque... ó, a revista tá aqui na mesa junto com o Léo. Ó, inclusive o homem aqui, ó, o Dr. Lucas, tá usando a nossa roupa, hein? Vestido pela Filato Bene. Isso. E ficou muito bonito, inclusive. Ó, ele tá aqui também, né, o Dr. Lucas. Fala um pouquinho de quem tá aqui, Léo. Essas pessoas estão aí. Cara, aqui tá o Fernando Vasques, que é um cliente nosso, ele é empresário Móveis forte. planejados. FV Planejados. Tem várias empresas, tem né? várias. Tem agora, recente, acho que ele inaugurou de metal, né? Uhum. O Fábio Carvalho, também cliente. Cirurgião bariátrico. O Alan Johnny, que também que é parceiro nosso lá do BNI, advogado. O Jorge, que eu tomo a liberdade de chamar ele de Jorginho, que eu conheço ele faz muito tempo. Advogado também. O Miguel Fuentes, que é o dono da Guri, empresário. Inclusive, vai ser entrevistado aqui. Esse vai render também, esse deve ter história, hein? Presidente da CIL. O dia que eu fiz as fotos com ele também, cara, o cara é humilde demais. Inclusive, falei ontem com o Felipe Spolador, que é o genro dele. Tava elogiando muito o Miguel, cara, pela simplicidade e humildade que ele tem, né? E ele, assim, tem uma história linda pra contar, hein? o dia que eu não imaginava, eu não conhecia, assim, a história dele. Quando eu vim fazer as fotos, eu conheci mais sobre a guria, assim. E a gente tem que valorizar uma empresa desse tamanho aqui na cidade, hein? Com certeza. O Manuel Gruba. Um dos cirurgiões plásticos que eu mais admiro. O cara é excelente profissional e excelente ser humano. Tá atrás da revista aqui. Tá conosco há anos e tem um carinho especial pela pessoa dele também. Também um cara bem, bem bacana. Também é cliente nosso. Todos aqui são clientes nossos, né? O Jauber lá da HS, também é do BNI. RB Investimentos agora também. Ele também é um cara sensacional, um cara que eu gosto muito. E, cara, inclusive o Jauber, ele era... Olha só que engraçado, cara. O Jauber, ele era concorrente meu lá em Cascavel de peças de moto, você acredita? Sério? Ele trabalhava na Motoforte, que era de Cascavel. Caramba. Ele era meu concorrente. Tanto que... Ele sabe disso? Sabe. Tanto que... Mas assim... Como eu falei, concorrente saudável. Sim. Ele comprava, às vezes eu não tinha uma peça, eu comprava dele, ele comprava de mim quando não tinha. E, inclusive, o dia que eu fui conhecer o BNI, eu vi esse homem lá, falei, ô moço, o que você tá perdido aqui em Umuarama? Aí ele contou a história. Porque ele é de Cascavel, ele é nascido em Cascavel, conhecido E morou lá. em Foz também, né? Isso, ele morou em Foz também. Mas ele é nascido em Cascavel, morou em Foz, depois voltou pra Cascavel. O cara sensacional também. Gosto muito mesmo do Jauber. O cara é muito engraçado também. Ele também é membro do BNI. Isso, membro do BNI. Acho que fundador também. Membro fundador do BNI. Dr. Lucas Manduca, né? Que é quem tá aqui na capa. Médico muito bom também. E o Pedro Vitorino, né? Eu conheci também como Neto, oftalmo. Também gente boa, craque de bola. Sabia que ele é craque de bola?
Rapaz, eu sei que ele é bom em muita coisa, inclusive fazer cirurgia, É. né, estética nos olhos, né? Então, além da parte da Ah, minha mãe saúde, fez pálpebra com ele. e é muito bom, já fiquei sabendo do trabalho dele O, aí. Convidar você pra vir aqui, viu, Pedro? o homem é brabo, né? E eu fiquei sabendo que não é da minha geração, da minha época, porque eu jogava bola também. Mas disse que ele era craque de bola, cara. E aqui, os astronômicos, né? Eu, o seu Jonas e a dona Rose aqui. Essa loja tem muito o que falar ainda, hein? Tem. Muito sucesso pra você, Léo. Que Deus abençoe muito a Tamo vida de junto. vocês. Muito Vocês obrigado. continuem prosperando. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu te fizesse? Cara, eu acho que não. Acho que a gente abordou bastante coisa aí. Falamos da minha vida, um pouco da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Mas eu quero aproveitar para convidar o pessoal, né, para ir lá na Filato, né? Isso aí, dá uma passadinha lá. Eles dão uma consultoria de imagem pra você. Se você não sabe como se vestir, eles vão ajudar você a encontrar o seu estilo. Eu sou o cliente da Filato Benner, eu posso falar de boca cheia que eu me sinto muito melhor agora que eu tenho as roupas da Filato. É raro as vezes que eu saio sem ser uma roupa da Filato. Então já faz parte do meu guarda-roupa, do meu dia a dia. E isso melhorou ainda mais a minha imagem e com certeza fiquei mais astronômico. E eu acho que dá para a gente falar um pouco também sobre os produtos que a gente tem na loja um pouco mais aprofundado, para o pessoal conhecer mais. A gente trabalha com uma linha, 3 linhas de tecido lá. O de entrada, que ele é o microfibra, também conhecido, mais conhecido também como poliéster, que é uma fibra sintética, ela é derivada do plástico, então é uma fibra 100% sintética. Ela é um produto de entrada, mas tem qualidade, mas é um tecido que esquenta um pouquinho mais, mas tem um valor mais acessível, às vezes o pessoal que quer investir menos, que daí vai ser aqueles de 497 até R$ 800 ali, que seria uma faixa de poliéster. Depois a gente tem o de poliviscose, que é esse que eu estou usando aqui, é esse da foto, o do meu pai aqui também é de poliviscose, que ele é um tecido intermediário. Aí varia bastante a quantidade de viscose que tem em cada um. Então tem poliviscose de 900 e tem poliviscose de 2.100, R$ 2.200 lá na loja. Porque quanto mais viscose tem, melhor é. Ele te esquenta menos, tem um conforto maior, ele tem um caimento melhor, você se sente mais confortável com ele. E aí o top de linha, que daí aqui em Moarama eu tenho orgulho de falar que só a gente tem essa linha, que é fabricação da Fideli, que é algo assim muito premium mesmo, que é o que o Gruba tá na foto, o Fábio tá na foto também, o Pedro tá na foto com o Fideli, o Jorge tá na foto com o Fideli, o Miguel, o Alan Johnny também. Acho que menos o Job e o Lucas, que não é Fideli, mas que também são ótimos produtos. Esse aqui do meu pai também não é Fideli, esse aqui é Fideli, esse aqui também. A Fideli, ela cara, assim, é um dos melhores cortes que tem no Brasil, assim, e é reconhecido mundialmente também. Eles têm a linha premium deles, que é a Gerardo Andriello, que é nobríssimo, assim, é um produto assim, de alto padrão mesmo. E aqui em Moarama só a gente trabalha com essa linha da Fideli. Lógico que você encontra outros bons produtos dentro da cidade, mas, assim, para quem gosta desse tipo de produto, por exemplo, o Rodrigo Fujihara do Beni, ele só usa Fideli. E ele só usa lã fria. Então ele foi na loja recentemente, eu apresentei alguns outros e falou, cara, não abre mão do lã fria. Ele é o que tem mais a valor agregado, ele é o mais caro, né, falando. Mas é o mais confortável. Mas é o melhor, assim, não te esquenta. Ao contrário do poliéster, que é 100% sintético, o lã fria ele é 100% natural. Então são os opostos. A principal vantagem de um lã fria é que ele não te esquenta. Então, assim, para nossa região que é muito quente, se faz sentido para você ter um terno desse, pode investir, que você não vai se arrepender. Hoje mesmo a gente vendeu um para aquele evento lá de Curitiba e não tem como. Quando o cara coloca no corpo, ele sente, entende o porquê que vale aquele valor, ele leva. Então é um produto assim, a gente trabalha assim de fato com o que tem de melhor no mercado de alfaiataria nacional e internacional, tá? E além das roupas, você tem sapatos, cintos. Não, tudo. A moda masculina no geral. É o homem em uma só parada. O homem ele tem aquele perfil de ser mais prático. A mulher, na maioria das vezes, gosta de ficar rodando de loja em loja. O homem não. Entrou na Filato, ele encontra tudo e vai embora. Com tudo que ele precisa. Então a gente vende a moda casual, polo, jeans, sarja, camiseta, relógio. E até, lógico, que daí o nosso carro-chefe... Até perfume, né? A gente tem o perfume da Filato Bene mesmo, fabricação própria. Ele é um parfum com 28% de concentração de essência. A gente tem tanto o cítrico quanto o amadeirado.
E eu falo que o perfume da Filato, ele é exclusivo, porque não é aquele importado que muita gente tem, né? Então é um perfume que não vou falar que ninguém tem, porque a gente tem uma boa saída, mas é óbvio que não dá pra comparar com importados, até porque o Filato Bene não é loja de perfume, É né? especialista em Mas, alfaiataria. mas o perfume foi feito, testado por especialista, com matérias-primas assim, especiais, né? Nobres. Nobres. Então é tudo, da moda casual até a moda social. É claro que o nosso posicionamento, o nosso carro-chefe lá na loja é o social mesmo, né? Todas as nossas postagens é em cima do social. Até prefiro ser lembrado pelo social. Mas para todo mundo que precisa de alguma coisa em relação à moda masculina, a Filato Bene entrega. Deixa uma mensagem aí para quem é da nossa região, quem está querendo empreender e também para se inspirar em você. Então, se você é aqui de Moarama e região, estiver precisando daquela roupa assim astronômica, da melhor qualidade, precisa mudar a sua imagem, precisa investir, porque a imagem vai refletir diretamente nos resultados da sua empresa. Porque se você pode até ser especialista no que você faz, mas se você não se posicionar, não se vestir como um especialista, você não vou falar que nada serve, porque você vai ter resultado, mas é o que eu falei no começo, ele poderia alavancar muito mais os resultados. Então invista na sua imagem. E na Filato Bene, se você quiser o que tem de melhor, quiser se destacar, ser relevante no seu meio. E se você está pensando em empreender, não hesite, né? Faça um planejamento, se planeje, para você também, como diz meu pai, não ficar falando sozinho depois. Mas vai para cima, que se você fizer as coisas do jeito que tem que ser feito, né? Se esforçar, estudar, se preparar, não tem como dar errado. Se você tiver um produto bom, se você souber conhecer o seu produto, oferecer um atendimento personalizado para o seu cliente, fazer um trabalho legal nas redes sociais e usar ferramentas como a revista, o BNI, patrocinar eventos, como a gente é patrocinador ouro do Baile do Rubi, que é o Baile dos Advogados, então que é um dos principais clientes nossos, então a gente fortalece muito a classe da advocacia, a gente patrocina o Baile do Rubi, que dá mais visibilidade. Então é você achando meios, né, para você ganhar mais visibilidade, ser mais conhecido e captar E não mais ter medo de cliente. investir, né, Léo? E não ter medo de investir, né? Fazer um planejamento. Eu acho que é essa a mensagem aí. E eu sou um empreendedor novo, então se você é novo aí, pode se inspirar em mim aí. Eu sou uma boa inspiração. Léo, foi um super prazer te receber aqui. Você é um cara maravilhoso, dá pra ver que você é extremamente apaixonado pelo seu negócio, Sou. pela sua família. Foi um prazer te conhecer um pouco mais hoje, uma delícia mesmo conversar com você. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Léo, qual que é a frase que marca Filato Bene para as pessoas gravarem na cabeça? Filato Bene, a marca que veste líderes. Agradeço também a você que assistiu o nosso episódio até aqui. Já já tem mais. A nossa ideia é lançar todos os dias um episódio. Muito obrigado e até a próxima.